Irmãos queridos, uma boa tarde a todos. Muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos e paz para as nossas consciências. Não existe o acaso. O tema de hoje nós falaríamos no dia 1º de novembro, véspera do dia de finados. Porém, motivo de viagem para o exterior, atendendo o cumprimento de atividade doutrinária, nós pedimos transferência para outra data. E nos foi marcada esta, pedindo que se conservasse o tema. E o fazemos diante do momento do lançamento de um livro importante, quando o nosso irmão colocou que pais que não entendem o passamento de seus filhos, esse livro ajuda a esclarecer. E também no momento psicológico em que vivemos, pós o atentado de Paris, onde muita gente fica sem ter um norte, ou fica desnorteado em função da violência em que vivemos. Mas não existe o acaso, como dissemos. A alma clamou cansada ao corpo um dia: por que me prendes, barro vil e escuro? Quem te sustenta por lodoso muro, acalentando a noite que me espia? Quem te mandou, algema da agonia, escravizar-me o sonho vivo e puro? Quem te criou, cadeia de monturo, excitando-me a dor e a rebeldia? Mas o corpo respondeu calmo e sublime: eu sou na terra a cruz que te redime. Não me interpretes por sinistra grade. Deus modelou-me lâmpada de lodo, na qual és chama do divino todo, para brilhar além na eternidade. Temos aí o diálogo da alma com o corpo, esta se julgando superior a este. Realmente a alma o espírito é eterno, o corpo é temporário. Mas quando aqui nos encontramos, esse corpo se faz tão importante quanto a própria alma, porque é o veículo extraordinário de manifestação do nosso espírito. Nós precisamos desse corpo perfeito para que o espírito se manifeste em plenitude. Então, cuidar deste corpo é algo muito importante, como também cuidar da alma. Mas o que precisamos é aprender, é não nos apegarmos a esse corpo, que é uma vestimenta temporária, e sabermos dele nos desligarmos na hora em que for tocado o sino da partida. Compreender os desígnios superiores da vida é a grande contribuição da doutrina espírita, que não só nos prepara para a vida, mas também para esse momento de transição. Nós temos 4 vertentes ou 4 possibilidades, 4 concepções da vida pós-mortem. A primeira, defendida pelos materialistas, que compreendem que não há nada após a morte. Morremos, viramos pó e nada representamos mais diante do cenário do universo. Difícil compreender concepções como tal. A propósito, certa feita um ateu encontrava-se numa grande floresta, admirado das belezas naturais, a floresta, as flores, os pássaros, o rio. Quando ouve atrás de si um barulho, ele volta e depara-se com um grande urso pardo que corre a seu encalço. Ele corre, o urso o persegue, mas quando ele começava a se distanciar do urso, ele tropeçou e caiu. O urso chega até ele e põe a mão sobre o peito. Nesta hora o ateu grita: meu Deus! Um clarão se faz, uma voz se faz ouvir,
E a floresta paralisa, os pássaros deixam de cantar, o rio de correr. Chamaste-me. Aí ele caiu em si e diz: seria hipocrisia da minha parte pedir-te ajuda, eu que sempre o neguei. Mas já que estás aí, faça desse urso um cristão. O urso levantou a voz, sim. A floresta voltou ao normal. O urso leva as mãos aos céus e diz: Senhor, abençoe esse alimento que eu vou comer agora. Mas a segunda concepção é aquela defendida pelos panteístas, segundo a qual, quando nós morremos, voltamos a integrar o todo universal. Somos partícula que se desprendeu de um todo, como uma gota de água que se desprendeu do mar, e após o desenlace, essa água volta para o mar integrando, não conservando a sua individualidade. E nós ficamos a nos perguntar: qual o sentido de todo esforço de aprendizado e crescimento? A terceira hipótese é espiritualista, defendida pelos católicos, evangélicos e grande parte da população, de que a alma sim sobrevive ao corpo, porém com uma destinação definitiva: céu, inferno. Tinha um intermediário e purgatório que está em desuso. Tem um companheiro nosso de doutrina que diz assim: eu sempre me preparei para ir para o purgatório. Eles acabaram com o purgatório e puxaram o tapete, eu não sei para onde que eu vou agora. Mas o certo é que o mesmo questionamento nós podemos fazer. Qual a razão de todo o nosso esforço? Nós não temos uma linha limítrofe entre céu e inferno. Qual o pai que vai condenar o seu filho a uma pena eterna em função de uma culpa temporária? Nós equivocamos em função da nossa ignorância. Eu um dia vou deixar de errar pela compreensão que vou ter. Então não justifica também esse nível de definição pós-mortem. Finalmente, a ideia espiritista e de vários segmentos orientais, no sentido de que o espírito sobrevive ao corpo, permanece por um período na erraticidade, retornando à vida através de várias encarnações. Esse é um pai que nós podemos entender, que seja esse pai justiça, amor, bondade, misericórdia preconizado por Jesus, que nos oferece tantas oportunidades quantas necessárias ao nosso acrisolamento espiritual. É muito mais compatível com esse Deus, essa nossa definição última, do que as anteriores. Então a morte é apenas a destruição do envoltório corporal que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispirítico. Está lá em O que é o Espiritismo, página 154. E a morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. E uma vez liberado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. O tema é um pouco árido, falar sobre morte. Que o digam os vendedores dos cemitérios. Até cemitério que tem a coordenação de pessoas espíritas. Quando eles chegam em determinada casa, quase que eles são expulsos. Vem falar de morte aqui, não, isso dá azar. Comprar túmulo vivo. Então nós sempre fomos preparados para a vida e não para esse momento de transição. E é o mais certo que nós temos. Desde o momento da concepção, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, com o início do processo da vida, certeza nós temos que um dia ela chegará a um final. Cumpriremos aquela obrigação, aquela tarefa que nos foi confiada. Em que se torna a alma no instante da morte?
cumpre esclarecer que quando Kardec estabelece de forma muito pedagógica a terminologia dentro da doutrina espírita, quando ele fala alma, nós entendemos espírito encarnado. Quando ele fala espírito, é o espírito desencarnado, para efeito pedagógico. Então a alma, o espírito encarnado, em que ele se torna após a morte? Responde os espíritos, volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. A nossa vida é a vida espiritual. Quando Paulo estabelece a vida é única, e em razão disso, muitos religiosos acreditam que seja essa vida física, e não é. Paulo tinha uma visão cósmica da vida, universal, uma visão universal. Ele falava sobre esse prisma da vida única, da vida espiritual. No corpo ou fora do corpo, a vida é uma só. A alma depois da morte conserva a sua individualidade? Não haveria sentido de não conservar. Os espíritos respondem objetivamente. Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? É toda a justificativa do nosso esforço de aprendizado e crescimento. É um somatório de experiências. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma. Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Essa é uma informação de caráter geral, que vai diferenciar do nível de espiritualidade dessa criatura. Bezerra de Menezes, por exemplo, se manifestou no ato de seu sepultamento, de forma muito tranquila. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo. É o desejo de todos nós. Chegarmos lá, encontrar papai, mamãe, filho, os parentes queridos, amigos. Será que isso é imediato? Acontece? Não sei se vocês já observaram em O Livro dos Espíritos. Faixa de 80% das respostas você poderia antecipar dizendo: depende do grau de evolução do espírito. E aqui não vai fugir a regra. Poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Tem de haver sintonia vibratória, senão não encontra. Vocês se lembram de André Luiz em Nosso Lar, que desejava intensamente ter um contato com a mãe, que ele tinha grande afinidade espiritual com ela. Após grande trabalho naquela colônia espiritual, foi-lhe dado em sonho visitar a mãe. E depois de haver se integrado em muito tempo nos trabalhos socorristas daquela colônia, aí sim ele teve a visita da mãe. Ele teve que melhorar e muito o seu processo vibratório. Então, as famílias espirituais, elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Quem lê o livro da Zíbia Gasparetto, o primeiro deles, Laços Eternos, tem uma noção da continuidade dos conjuntos familiares. Então, são espíritos que se elegem para uma evolução em comum e que se buscam em várias migrações da alma esse crescimento. Estabelecem entre eles um vínculo, um liame espiritual, que os faz, além de família física, também família espiritual, que é a definitiva. Agora, esses espíritos, essas famílias espirituais, se caracterizam pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Lá não prevalece laço consanguíneo. O que nos une no plano espiritual são exatamente a afeição, simpatia e semelhança de inclinações. E após cada encarnação se reencontram como amigos na volta de uma grande viagem. Então nós estamos lá num grupo maior, nos destacamos desse grupo para uma experiência terrena e depois retornamos a esse grupo.
na qual nós temos afinidade espiritual. Se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Conforme o maior grau de evolução do espírito, mais tranquila é esta passagem. Nós tivemos uma experiência extraordinária com um companheiro de doutrina. Eu vou contar o santo, mas não vou o milagre, mas não vou contar o santo. Ele se enfermou, uma doença grave, e determinado dia ele chamou a família. Despediu-se de um por um dos filhos. Pediu que aguardassem no quarto porque ele fazia a sua passagem naquele dia. A determinado momento ele começou a narrar todo o seu processo de desenlace, até o momento do desligamento final. Quiçá todos nós pudéssemos ter esse preparo, esta segurança de chegar no momento desse. Chico Xavier, certa feita, perguntaram a ele: Chico, você tem medo da morte? Ele falou assim: não, eu tenho medo da hora da morte. Chico não tem explicação. Mas Francisco de Assis, certa feita, estava capinando em volta da igreja e um frei chegou até ele e disse: Francisco, se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você faria? Assim, eu continuaria carpindo o meu jardim. Nós devemos estar carpindo o nosso jardim preparados para esse momento de transição, porque nenhum de nós sabe o momento que vai. Como diz a colocação popular, depois da procissão passar não adianta tirar o chapéu. Você tem de preparar aí antes. Eis-me aqui, Senhor. Quem disse essa frase extraordinária? Ananias. Quando ele foi anunciado, a ele foi anunciado que ele curaria Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, que havia ficado cego. Ele não questionou. Então que nós possamos não ter questionamento. A hora da nossa passagem estejamos realmente preparados. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida. Em assim nos conduzindo, nós estaremos desenvolvendo as tuas grandes asas do saber e do amor que nos conduzirão à sabedoria. O saber, nós temos que desenvolver o intelecto. Sim, a doutrina espírita nos chama para esta responsabilidade. Ao lado da moral, do amor. Grandes mentes altamente intelectualizadas engendraram guerras fratricidas, porque não houveram desenvolvido o sentimento. Então essas duas asas nos fazem um crescimento ideal. É fatal o instante da morte? Pergunta feita a Emmanuel em O Consolador. Responde: com exceção do suicídio, e nós acrescentamos de direto ou indireto, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então vejam, há uma programação espiritual. Quando nós nos deparamos com um efeito como este, do ataque terrorista a Paris, muitos que não têm a ideia espírita não sabem o que dizer. Catástrofe. Mas nós sabemos que não existe acaso na organização divina. Tudo tem uma razão de ser. Não estamos julgando ou prejulgando ninguém, mas não existe o acaso. Mas diante de uma situação como esta, em que o mundo inteiro realmente se curva, de uma hora para outra aparece uma alma iluminada de alguém que foi afetado diretamente pelo terror e responde de forma
espiritualmente elevada. Ele teve a esposa assassinada no ataque de Paris e escreveu: vocês não terão o meu ódio. Na noite de sexta-feira, vocês acabaram com a vida de um ser excepcional, o amor da minha vida, a mãe do meu filho. Mas vocês não terão o meu ódio. Eu não sei quem são e não quero sabê-lo. São almas mortas. Se esse Deus pelo qual vocês matam cegamente nos fez a sua imagem, cada bala no corpo de minha mulher terá sido uma ferida no seu coração. Por isso eu não vos darei a prenda de vos odiar. Vocês procuraram-no, mas responder ao ódio com a cólera seria ceder à mesma ignorância que vos fez ser quem são. Querem que eu tenha medo, que olhe para os meus concidadãos com um olhar desconfiado, que eu sacrifique a minha liberdade pela segurança. Perderam. Continuamos a jogar a bola da mesma maneira. Eu a vi esta manhã, finalmente. Depois de noites e dias de espera. Ela ainda estava tão bela quando partiu na noite de sexta-feira, tão bela como quando me apaixonei perdidamente por ela há mais de 12 anos. Claro que estou devastado pela dor. Concedo-vos esta pequena vitória, mas será de curta duração. Eu sei que ela não vai acompanhar, eu sei que ela nos vai acompanhar a cada dia e que nos vamos reencontrar no país das almas livres, a que nunca terão acesso. Nós somos dois, eu e o meu filho. Mas somos mais fortes do que todos os exércitos do mundo. Eu não tenho mais tempo a dar-vos. Eu quero juntar-me a Melville, que acorda da sua cesta. Ele só tem 17 meses. Vou comer como todos os dias. Vai comer como todos os dias. Depois vamos brincar como fazemos todos os dias. E durante toda a sua vida esse rapaz vai fazer-vos a afronta de ser feliz e livre. Por que não? Vocês nunca terão o seu ódio. Veja que madureza espiritual. Ele se asserena, analisa os fatos e determina um comportamento, inclusive na condução do filho. Proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar. Muitos desses terroristas cometem esses atos extremistas com promessas espirituais, de situações especiais no plano espiritual. Todo radicalismo é negativo, mas o radicalismo religioso, ele é um dos mais graves em todos os tempos. A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Nós seremos do lado de lá o que somos aqui, nem melhores nem piores. Levaremos conosco o acervo das nossas conquistas espirituais, as virtudes que houvermos angariado ao nosso patrimônio espiritual. Patrimônio este que os ladrões não roubam e a ferrugem e a traça não corroem. Mas seremos os mesmos. Que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? O que eu espero encontrar lá? O mesmo com que eu me deleitava aqui, responde Emmanuel. A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. Então nós podemos aqui mesmo criar ambientes mais sazonados, melhores, porque iremos procurar isso e iremos encontrar do lado de lá. Roberto Rode faz uma colocação interessante. Nós chamamos aqueles que partiram de mortos. Então ele diz que nós, os chamados vivos,
somos meros sonâmbulos, ao passo que aqueles que chamamos de mortos são os acordados na realidade. Nós aqui ignoramos se valeu a pena termos nascido. Eles sabem se a colheita valeu a semeadura. Quando você passa para o lado de lá, vê os talentos com que você foi dotado, os dons, e você não multiplicou esses talentos. Deve dar uma agonia muito grande. Você teve à mão todas aquelas possibilidades e não fez bom uso dela. Gibran Khalil nos fala de forma poética sobre a morte. Da morte. Então, Almitra falou dizendo: gostaríamos de interrogar-te a respeito da morte. E ele disse: quereis conhecer o segredo da morte. Mas como podereis descobri-lo se não o procurardes no coração da vida? A coruja, cujos olhos feitos para a noite são velados ao dia, não pode descortinar o mistério da luz. Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abri amplamente as portas de vosso coração ao corpo da vida. Pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa, como o rio e o mar são uma e a mesma coisa. Na profundeza de vossas esperanças e aspirações, dorme vosso silencioso conhecimento do além. E como sementes sonhando sob a neve, assim vosso coração sonha com a primavera. Confiai nos sonhos, pois neles se ocultam as portas da eternidade. Vosso temor da morte é semelhante ao temor do camponês, quando comparece diante do rei, e esse lhe estende a mão em sinal de consideração. Não se regozija o camponês, apesar do seu temor, de receber as insígnias do rei? Contudo, não está ele mais atento ao seu temor do que à distinção recebida? Pois, que é morrer, se não expor-se desnudo aos ventos e dissolver-se no sol? E que é cessar de respirar, se não libertar o hálito de suas marés agitadas, a fim de que se levante, se expanda e procure a Deus livremente? É somente quando beberdes do rio do silêncio que podereis realmente cantar. É somente quando atingirdes o cume da montanha que começareis a subir. É quando a terra reivindicar vossos membros que podereis realmente dançar. Emmanuel sempre é muito objetivo. Então, em o livro Antes que Partiram, ele nos diz que realmente é difícil o momento da separação. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. E nos adverte que devemos tranquilizar desse modo o companheiro que desmanda o além, suportando corajosamente a despedida temporária e honrando-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que nos legaram. Por muito se fala, a doutrina espírita realmente nos rasga o véu da espiritualidade, nos põe num contato direto com essa espiritualidade. Mas os avanços da ciência e da tecnologia hoje vêm demonstrar cientificamente a presença do corpo perispiritual. Karin Fischer, uma dona de casa alemã de 32 anos, foi internada no Hospital Frankfurt, na Alemanha,
para submeter-se a uma operação. A intervenção que ia submeter-se, ainda que não fosse simples, também não era de alto risco. Iam corrigir-lhe umas válvulas defeituosas que tinha implantada no coração. Mas algo saiu mal, e uma série de complicações fez com que seu coração deixasse de bater depois de 45 minutos do início da operação. No momento de seu falecimento, Karen se encontrava rodeada por 12 pessoas, todos eles membros da equipe de cardiologia, médicos, técnicos e enfermeiras. O professor Peter Valentin, diretor do Departamento de Divulgação Didática do hospital, que é um hospital-escola, estava na sala de operações manejando uma câmera fotográfica. Uma das fotografias mostrava com toda clareza como uma forma humana difusa e transparente elevava-se para o teto com os braços abertos. A ciência se pronuncia. Um dos estudiosos da matéria que recebeu a fotografia é o Dr. Frank Miller, cientista alemão que se dedicou a pesquisar exaustivamente o insólito documento. Essa foto foi encaminhada para grandes laboratórios fotográficos do mundo inteiro, inclusive do Vaticano. Não teve nenhum deles que tenha levantado qualquer hipótese de alguma dúvida. É a primeira vez que se obtém a imagem da alma humana. Sua conclusão foi definitiva. É a prova que faltava o que muitos têm procurado desde sempre. E eis aí exatamente a fotografia do corpo perispiritual dessa nossa irmã no instante imediato em que os aparelhos determinaram a sua morte física. Então, após o que nós ouvimos, poderíamos ter uma conduta diante desse fenômeno morte e afirmarmos com aquela convicção que afirma o poeta quando diz: eu nunca serei pó porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Que morra meu corpo, que me vire pó, minha carne morta, que importa, se desta vida livre volverei. Eu nunca serei pó porque sou alma. A carne é roupa, indumentária apenas, com que Deus veste todo o ser eterno, só para cumprir de seu mistério tantas e estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó porque sou alma. Se a carne acaba no feral do abismo, dessa soturna deusa dos destroços chamada morte, a alma não a recebe no batismo. Eu nunca serei pó porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. E quero brilhar na música e no verso, entre as estrelas do universo, quando desta carne me encontrar despido. Muita paz. Joaquim, obrigado, viu, meu irmão? Eu vou chamar os nossos irmãos médiuns para a cabine de passe. E agora, meus irmãos, nós vamos passar para a segunda parte, que é o passe coletivo. O que tem acontecido? A gente fala sobre o passe coletivo, mas alguns irmãos não conhecem. Semana passada nós tivemos um senhor que acompanhou os médiuns e foi para a sala junto, né, por desconhecimento. Então a gente vai explicar de novo para vocês, tá?